Don't show up, don't come out, don't talk carrying about me. Walk away, you know how. Olá, nono ano, tudo bem? Começamos mais uma aula de Química, onde nós vamos olhar algumas características essenciais aqui que diferem a tabela periódica. Ao longo do tempo, foi necessário a organização dos elementos que existem na natureza. Eles estavam desorganizados, eles estavam colocados um distante do outro, mesmo tendo propriedades parecidas, e a ciência se incumbiu de fazer toda essa organização. Então, essa tabela periódica, ela nada mais é do que um local de consulta. É um local onde a ciência consulta os seus elementos para identificar suas propriedades e identificar que existem elementos que têm características semelhantes. A tabela periódica, ela tem que ser viva, ela tem que ser uma tabela periódica que faça sentido. Lá no século XVIII, quando Mendeleev começou a organizar a tabela periódica, tinha em torno de 33 elementos. Hoje, nós passamos de 100. E essa tabela que eu tenho aqui, que está na minha parede, é uma tabela periódica que ela está aplicada. Aonde nós podemos aplicar cada um desses elementos na natureza. Então, você tem famílias: metais alcalinos terrosos, família do boro, carbono, nitrogênio, calcogênios, halogênios e os gases nobres. O hidrogênio, apesar de estar ali, ele não faz parte da família dos metais alcalinos. A família do hidrogênio é só ele mesmo, é a família do hidrogênio. Ele é o único representante da família dele. E ele está aqui junto com os metais alcalinos por conta da sua configuração eletrônica. Ele tem um elétron na última camada, assim também como o lítio, sódio, potássio. Mendeleev, ele separou por ordem crescente de massa atômica. Ao longo do tempo, ela foi sofrendo uma evolução e ela ficou mais didática. E hoje ela não está separada mais, ela não está mais organizada por ordem crescente de massa atômica, mas sim por ordem crescente de número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons que determinados elementos têm na tabela periódica. Então você pode perceber que o primeiro elemento, esse aqui, o hidrogênio, ele tem 1 de número atômico. E o segundo elemento, ele tem 2 de número atômico. Né? Aí você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai crescendo até chegar nessa tabela periódica aqui, no 118. Alguns desses elementos, então, eles são sintéticos, né, que são fabricados em laboratório, que não são encontrados. O que significa ser periódica? Né? Por que ela tem esse nome de periódica? Então, a palavra periódica se refere a algo que se repete de maneira regular. No dia a dia, podemos pensar no jornal, que em espanhol se chama periódico, pois periodicamente chega às bancas todos os dias ou em eventos naturais, como as estações do ano ou até a menstruação. As propriedades dos elementos químicos se modificam de maneira periódica ao longo de um período ou de um grupo. Por causa disso, Mendeleev conseguiu fazer previsões sobre os elementos ainda desconhecidos em sua época. Uma propriedade não será periódica se apenas aumentar ou diminuir com o aumento do número atômico, para identificar quais são essas propriedades que se repetem de forma periódica. Então, essa tabela periódica aqui é uma tabela periódica especial porque ela é bastante tecnológica, né? Ela tem algumas características assim que a gente não consegue ver, né, em outras tabelas periódicas. Eu vou mexer aqui, vou mexer assim, grupos, né? Quando eu faço isso, a tabela periódica ela se definiu em grupos. Quais são os grupos? O grupo A, que é essa coluna,
e essa parte que está aqui é o grupo A. E esse que está no meio aqui é o grupo B, juntamente com essa partezinha que está aqui. Então, o grupo A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E aqui é o grupo B. Né? Outra separação é quanto às semelhanças químicas. Então, os metais e os não metais. Tá? O grupo que está aqui, que é mais clarinho, são os metais, e esse que está mais azulzinho são os próprios ametais. Depois, a ocorrência desses elementos, como é que eles se encontram na natureza? Então, você vai encontrar eles na forma de sedimentos, eles na forma de cloretos, onde eles estarão associados, né? Ou na atmosfera, né? Na forma de boratos, a associação deles, a ocorrência. Deixa eu ver aqui. E o que eu quero mostrar para vocês é o raio atômico. Então, o raio atômico, ele significa uma distância que um determinado elemento tem do núcleo até o outro núcleo. Seria isso aqui, ó. Então, ó, olhando aqui na apostila de vocês, eu tenho aqui ó, o raio atômico, ó, como eu disse para vocês, o raio atômico é a distância, é a metade da distância entre dois núcleos, né? Isso aqui é o raio atômico. E como é que cresce esse raio atômico aqui dentro da tabela periódica? Vai crescer sempre assim, ó, de cima para baixo, né? E desse lado para esse lado aqui, ó, onde os que terão maior raio atômico serão esses elementos que estão aqui. Por que isso acontece? A lógica é porque, ó, eu pego aqui o frâncio, tá vendo? Ó, o frâncio é o que tem maior raio atômico. O frâncio é o elemento que tem maior raio atômico. E aqui você tem o flúor, que tem o menor raio atômico. Então, ele tem um raio atômico menor. Mas quando a gente, numa mesma fileira, você vê que o número atômico desse rubídio é 37. E o número atômico do estrôncio é 38. Então, por que o rubídio tem o maior raio atômico, sendo que ele tem um menor número atômico? Então, a lógica é porque, como eles têm elétrons ao redor, esses elétrons, quanto mais elétrons houver, acaba estreitando o tamanho do átomo, por causa das forças de atração. Então, aquele que tem mais elétrons acaba fazendo com que o átomo se contraia mais, por causa das forças de atração. Esses elementos aqui que têm menos elétrons, aqui tipo o flúor, né, tem menos elétrons. As forças de atrações aqui vão ser menores em relação a elementos que têm uma grande quantidade de elétrons. Então, por isso que na tabela periódica, o raio atômico ele cresce de cima para baixo e desse lado para esse lado, sendo esses elementos aqui os que terão o maior raio atômico. Tá? Outra característica que é legal também que a gente pode identificar é sobre, deixa eu ver aqui, vimos o raio, grupos, né, camada de valência, né? Então, esse aqui de camada de valência é para identificar quantos elétrons cada um dele tem na última camada. Então, ó, família 1A, né, vai ter um elétron na última camada, família 2A terá 2 elétrons, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terão respectivamente 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, e na família 8A, que é esse grupo aqui, somente o hélio tem 2 elétrons na última camada. Essa configuração eletrônica você tem que fazer, você coloca aqui, ó, se eu apertar aqui O, vai aparecer o oxigênio, tá vendo? Ó, essa é a configuração eletrônica dele, em 6 elétrons na última camada, tá? Por isso que ele está na família 6A. Aí quando você pega aqui o sódio, ó, tem um elétron na última camada, potássio, um elétron na última camada, o hidrogênio, um elétron na última camada, o berílio, 2 elétrons na última camada, juntamente com o magnésio, também 2 elétrons na última camada. Mas esse grupo que está aqui, ó, tá? Esse grupo do meio, eles são chamados de metais de transição. Vocês perceberam que pouco, né, eu falei deles, né? Porque como eles são metais de transição, eles terão comportamentos um pouco diferenciados, que vai depender, ó, nem todo mundo, ó, por exemplo, aqui, ó, a platina, ele tem um elétron na última camada, né? Agora, já o paládio, ele já tem 18 elétrons na última camada, tá vendo? Ó, aqui eu tenho uma diferenciação, esses elementos eles têm comportamentos diferentes. E para que eu possa descobrir qual é a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, basta que eu faça a configuração eletrônica. Esses aqui não precisa, é só identificar qual é a família que eles estão, que você já sabe quantos elétrons eles terão na última camada, tá? Então, algumas coisas aqui, isso são propriedades periódicas, são coisas que se repetem, né, dentro, conforme o número atômico vai aumentando. Outra coisa que, sobre a tabela periódica que a gente pode analisar, é quanto à eletronegatividade. A eletronegatividade é a força que um elemento tem de ficar negativo. Ou seja, esse elemento,
ele vai ter a tendência de ganhar elétrons. E quem são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Vão ser esses elementos que estão aqui, ó, nesse sentido, ó. Os elementos mais eletronegativos é o flúor, cloro, bromo, são esses aqui. Aqui, né, esse grupo aqui, ó, que é os gases nobres, eles não entram no caráter de eletronegatividade, justamente porque eles já estão estáveis, né? Então eles não ganham elétrons, não perdem elétrons. Então quem serão os elementos da tabela periódica que terão a maior probabilidade de ganhar elétrons? É o flúor, tá? O flúor é o que tem a maior eletronegatividade, maior eletronegativo. Então quem que é mais eletronegativo? Quem é que vai fazer perder elétrons para ele? O flúor. O flúor faz todo mundo perder elétrons para si. E o contrário seria aquele que vai ficar sempre positivo, que vai sempre perder, que no caso aqui é o frâncio. Tá? O frâncio é o mais eletropositivo e o flúor é o mais eletronegativo. Tá? Então você vai ser comparado, assim, né? Eu vou dar, por exemplo, assim, ó, vou mostrar assim, ó, o flúor ou o oxigênio. Quem que é mais eletronegativo? O flúor. Tá? O flúor é mais eletronegativo. Aí se eu coloco lá o níquel, tá? Níquel, tá aqui é o níquel, ó. O níquel está aqui. Quem que é mais eletronegativo? O níquel ou o ósmio? Está aqui embaixo. O níquel, né? Porque o níquel está mais acima e mais próximo do flúor. Tá? Então, nessa lógica. Agora, quem que é mais eletropositivo? O níquel ou o ósmio? O ósmio, porque ele está mais próximo do frâncio. Tá? Então, isso aí são os caráteres de eletronegatividade e eletropositividade. A afinidade ou eletroafinidade é quando os gases eles emitem energia quando recebem um elétron. Tá? Então, a maioria dos gases, que são esse grupo que está aqui, ó, eles emitem energia quando recebem elétron. E quem tem a maior eletroafinidade são os gases nobres. E a energia de ionização é a energia necessária para poder um elemento sofrer ionização, e que também está desse lado. Os elementos que terão a maior energia de ionização estão desse lado, certo? Então, isso que eu mostrei para vocês chamam-se propriedades periódicas, são propriedades que irão se repetir na tabela periódica regularmente, né? Então, por isso que são chamados de propriedades periódicas. Raio iônico, né? Então, que na verdade, assim, o raio iônico também tem a ver com o raio atômico, porque como as camadas, né, as camadas que aonde estão os elétrons, aqui tem elétron nas camadas, aqui são as camadas K, L, N, N, O, P, Q. Se ele perde ou se ele ganha, essas camadas acabam aumentando também. Então, o raio atômico tem muito a ver, né, ele vai estar muito relacionado, né, com o raio iônico, né, que é a possibilidade do elemento virar cátion ou ele virar ânions, tá? Então, em um ânion, temos perda ou ganho de elétrons, e com isso existe a variação no raio atômico. Então, para os cátions e ânions, aí vai depender. Se ele for um cátion, ele vai perder elétrons, então é possível que o raio atômico dele diminua. No caso do ânion, ele vai ganhar elétrons, pode causar um aumento desse raio atômico. Mas eu tenho que ver com quem que eu estou comparando. Tá? Então, em energia de ionização, é a tendência, então, que o elemento tem de se ionizar, e serão lá em relação aos gases nobres, a afinidade eletrônica é quando um gás recebe energia, e o outro aqui, a eletronegatividade e a eletropositividade, né? Então, as setas, daqui para cá, né? Ó, assim, ó. Né? Mas você pode fazer uma seta assim, ó. Né? Isso aqui significa a mesma coisa, onde o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, tá? Não esqueça que o mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. E o contrário disso são os elétrons positivos, né? Aqui são os elétrons negativos. Os elétrons positivos, aí, ó, é o contrário. O elemento mais eletropositivo da tabela periódica é o frâncio. Como que acontece as semelhanças atômicas? Como que ocorre as semelhanças atômicas? Elas vão ser do tipo isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Qual é a diferença deles? É que aqui você tem quantidade de prótons iguais, aqui você tem quantidade de massas iguais, aqui a quantidade de nêutrons iguais e aqui a quantidade de elétrons serão iguais. Na classificação periódica, a gente tem um histórico que vem de Mendeleev até Moseley, onde Mendeleev separou por massas atômicas e Moseley separou pelo número atômico. As linhas verticais são os grupos ou as famílias e as linhas horizontais são os períodos. As propriedades periódicas mais importantes são o raio atômico, a eletronegatividade, a eletroafinidade e a energia de ionização. E é isso, pessoal. Qualquer coisa me procurem, faça os deveres que estão aqui relacionados. E
e nos falamos. Um abraço. Feels